todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e Maestro, e hoje nós estamos aqui para mais uma live do Criando uma Realidade Além dessa Realidade, para conversarmos sobre: você é interessado ou interessante? Boa noite, Sil, Alexandre, Ivana, bem-vindos. Boa noite. Oi, Cris, boa noite. Você é interessante ou interessado? Nessa live de hoje, o que nós estamos trazendo aqui é um ponto para pensarmos a respeito do quanto de verdade nós nos colocamos pelo reino de mim e quanto nós nos colocamos pelo reino de nós. Quando nós estamos a partir do ser interessante, toda a energia que você despende, ela vai de encontro a que tudo aquilo que esteja à tua volta flua para você, flua em teu benefício. Para que você seja visto, seja vista, para que você seja reconhecido, para que você seja validado, para que você seja julgado. Quando alguém diz para você, você é interessante, isso é um julgamento também, certo? Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Isso também é um julgamento. Quando alguém diz, você é tão interessante, e isso mexe com você, e você de verdade recebe isso como algo vital, valioso e real, de verdade, isso é uma armadilha. Claro, por que uma armadilha? Porque quando nós validamos quaisquer julgamentos que recebemos de outras pessoas, ainda mais aqueles julgamentos que gostamos tanto de ouvir, como os elogios, ou como aquilo que nós julgamos ser um elogio, como alguém dizer para você como você é alguém interessante. Isso te aprisiona num local do qual o dia que você escolher sair, você já vai ter criado tanta significância e dado tanta energia para isso, que só você destruindo e descriando e tirando todos esses pontos de vista que você mesmo criou, é que a partir disso é possível você ter de novo esse interessante ponto de vista de ser interessante, ao invés dele ser esse ponto fixo, vital, valioso e real. Quanto você já se viu durante sua vida validando os julgamentos positivos de alguém? Quanto você já escolheu se interessar realmente, estar interessado, ser interessado pelo mundo do outro, pelo universo da outra pessoa, ao invés de puramente desejar receber elogios atrás de elogios, pelo quanto você é interessante, pelo quanto você fala bem, pelo quanto você se veste muito bem, por qualquer motivo que seja que esse julgamento venha. Quando você está nesse ponto de vista de validar todo esse julgamento que você recebe, do ser interessante ao invés do ser interessado, o ser interessante vai te colocar ainda mais nesse seu reino de mim, nesse local onde você pura e simplesmente olha para você
para aquilo que você recebe, para aquilo que isso vai criar para a sua vida. Quantas vezes isso de verdade funcionou com a vida de vocês? Quando vocês de verdade só olharam para si e não para um todo, e não para um reino de nós. Diferente ponto de vista, quando você olha para esse ponto do ser interessado, do estar interessado por alguém, pelos pontos de vista que outra pessoa tem, isso vai criar algo muito maior para essa realidade, na medida que o outro vai te enxergar como um ser tão lindo, que foi capaz de escutar, que foi capaz de olhar para os pontos de vista que essa pessoa tem, quando ninguém mais faz. Verdade? Qual a última vez que vocês se lembram, vocês que estão aqui ao vivo, qual a última vez que vocês se lembram que alguém ligou para vocês para de verdade ter interesse, estar interessado naquilo que vocês estão passando, naquilo que vocês estão vivendo, naquilo que vocês estão pensando, sem que esse artifício, na verdade, esconda uma grande necessidade dessa pessoa desejar se colocar como a interessante. Quantas vezes as pessoas vêm até nós com essa pequena manipulação de dizer que estão interessados por aquilo que você tem a dizer, por aquilo que você é, por aquilo que você tem para agregar. E na verdade isso esconde um total reino de mim, no qual essa pessoa, no segundo seguinte que percebe que seja possível mudar toda a conversa, passa a colocar-se no ponto de vista do ser interessante, do reino de mim, e não pela contribuição que cada um de nós pode ser, quando de verdade está pelo ponto de vista de estar ou ser interessado por qualquer pessoa, pelos pontos de vista de todas as outras pessoas. Quantas vezes, nos últimos tempos, você já ligou ou entrou em contato com alguém, ou que fizeram isto com você, sem nenhuma segunda intenção ou manipulação, para se autoalimentar o ego e para essa pessoa ter toda a validação de ser interessante, quando na verdade o que mais cria é você estar ou ser interessado pelos outros. Se você vai, por exemplo, criar um negócio, fechar um negócio, por exemplo, vamos dar esse exemplo. Você vai fechar um negócio. E eu tenho esse exemplo real que aconteceu há pouco tempo. Se você vai para uma reunião de negócios e você deseja apenas que as pessoas se interessem por você, para que vejam o teu lado de ser interessante e não você se fazer de interessado, qual é a possibilidade de verdade desse negócio sair, desse negócio fechar? Se você deseja apenas falar e falar e falar de você, de quanto você é bom naquilo que você faz, do quanto você vai fazer e acontecer, para criar esse ponto de vista de que você é interessante perante os olhos dos outros, verdade? Isso vai criar mais
do que se você chegar para essas pessoas nessa reunião e se demonstrar interessado pelo que elas desejam falar, pelo que elas desejam expor, pelo que elas desejam criar e que requerem a tua contribuição. Mas sim permitir que essas pessoas possam falar. Isso é você estar interessado, é você ser interessado e não interessante. Percebem a diferença? Há pouco tempo atrás, me surgiu uma situação assim, numa reunião de trabalho, que além de Access, eu também trabalho com consultorias em outras áreas. E nessa última reunião que nós tivemos, veio isso muito forte. Esqueça de você por um instante e se coloque interessada no universo da outra pessoa, no universo dos outros, nos pontos de vista que essas outras pessoas estavam ali para passar. Com certeza, cada um de vocês aqui já passou por situações assim. De perceberem alguém que de verdade se demonstrou tão interessado naquilo que você estava pensando, naquilo que você tinha para dizer, que essa pessoa se transformou o ser mais lindo naquele momento. E é essa conexão que de verdade todo esse espaço do estar interessado pelo universo do outro cria. Diferente de quando você vai pura e simplesmente pelo reino de mim, pelo se fazer constantemente interessante para os outros, que geralmente as pessoas percebem que você não está ali pelo todo, pelo reino de nós, você está ali só por você. Não para contribuir com nada mais além do teu próprio eu, do teu próprio ego, do teu próprio self. O que pode criar mais na realidade de cada um de vocês? Se perguntem. Ser interessado ou interessante? Quando você se demonstra interessado pelos pontos de vista que outras pessoas possuem, por suas histórias, né? Por suas histórias de vida, eu digo, né? Não pelas historinhas que são as mentiras, né? Como chamamos em Access, não. Perdão. Pelas histórias mesmo que as pessoas possuem. E cada qual tem a sua história, né? De vida. Então, quando de verdade você se coloca nesse ponto de estar interessado por tudo isso, por consequência, vai haver uma conexão tão grande entre você e o outro que está ali com você, ou os outros, que eles vão te enxergar como alguém muito interessante, como um ser lindo, como alguém lindo que está de verdade ali, presente, consciente, sem nenhum julgamento, apenas ali, para ser essa contribuição, estando interessado. Quando você, por outro lado, vai para o ponto de desejar apenas ser interessante, como isso é um julgamento, os julgamentos nunca criam, verdade? Gary Douglas traz para nós o conceito de que consciência inclui tudo e nada julga. Ou seja, quando você se coloca no julgamento, na validação dos julgamentos que os outros fazem de você, como por exemplo como você é interessante, quando você vive pelos julgamentos, pela validação dos julgamentos, você exclui o teu receber. E você deixa no mesmo instante
de estar presente e consciente, para ir para a inconsciência e para a anticonsciência, no qual apenas existem razões e justificativas. Razões e justificativas que você vai despender imensas quantidades de energia para usá-las para mostrar o quanto de verdade você é interessante. E por que você merece, entre aspas também, a validação como alguém interessante. E aí mais e mais razões e justificativas vêm, mais e mais você despende energia para manter aquele julgamento que você escolheu receber, validar como vital, valioso e real, quando você podia simplesmente, como tudo é energia, permitir que a energia desse julgamento simplesmente viesse a você e fosse embora. Quando você escolhe dar a significância, quando você escolhe, como dizemos em Access, rejeitar os julgamentos, que acontece quando você valida cada um deles como vital, valioso e real, para isso você precisa dar tanta energia, para que em todos os entrelaçamentos quânticos aquilo se torne real para você, que simplesmente você vai tornar aquilo aos poucos, por tanta energia que você dá para manter aquilo como real, como a tua realidade, maior do que você. Todos os pontos de vista fixos que nós criamos, a partir da validação de qualquer julgamento, como esse exemplo, né, do ser interessante, quanto mais você vai dando energia para que isso se mantenha mais e mais vital, valioso e real para a tua realidade, mais isso cresce, assim como um bichinho, percebem? E aí quando você se dá conta, aquilo se tornou maior do que você e por consequência você se coloca no ponto de vítima, num ponto inferior, já que aquele julgamento se tornou tão grande pela energia que você deu a ele, que acaba por ser maior do que você mesmo. Como podemos mudar isso? Correndo barras e vivendo no interessante ponto de vista, para que você de verdade possa não mais dar significância a todo ponto de vista, mas perceber que todos eles podem mudar a cada 10 segundos, a cada instante. Dessa forma, você deixa de engajar com as moléculas daquela forma que estavam criando para você aquele ponto de vista fixo, aquela barreira, aquela parede, para engajar de outra forma, para que tudo aquilo esteja maleável, esteja fluido e permita a você acessar as infinitas possibilidades de escolha a cada instante. Essa é a diferença. Quando você está pelo ponto de vista de ser interessado traz todo um ponto de vista para que você seja essa contribuição para o universo do outro. Não há julgamento. Você está livre. Por gentileza, algum de vocês que está aqui poderia, por favor, me colocar aqui por escrito qual é o horário que nós temos agora, por favor? Eu não consigo ver o horário aqui pelo celular com a live aberta. E eu sei que as lives do Insta fecham com 60 minutos. Então, só para eu ter uma ideia de quanto tempo ainda temos. 8h20, Cris. Gratidão. Gratidão, Tati.
Oi, Ale, bem-vinda, querida, agora que eu te vi. Gratidão. Gratidão, Sil. Então, pessoal, todos os lugares nos quais nós compramos esse ponto de vista fixo, essa crença de que devemos constantemente despender infinitas quantidades de energia para validar o ser interessante de nós e esquecermos do quanto podemos ser interessados e contribuição pelo reino de nós para todas as pessoas. Vamos destruir e descriar tudo isso agora. Para mais facilidade, alegria e glória, para que possamos soltar todos esses julgamentos. Todos esses julgamentos que vêm inclusos quando você mesmo se encarcera pela validação e importância e significância que você dá aos julgamentos. Ah, mas são elogios. São também julgamentos. Elogios ou críticas? Críticas ou elogios são sempre julgamentos. E julgamentos sempre são mentira. Julgamentos sempre são a validação do ponto de vista que você tem quando é você quem julga. Ou a validação do ponto de vista do outro quando é o outro quem julga. Nunca é real. É real apenas para quem julga, que necessita desse artifício tão presente nessa realidade de inteligência artificial para se tornar cada vez mais humano. Os julgamentos nos tornam cada vez mais humanos. Os julgamentos fazem parte dessa realidade de inteligência artificial. É algo tão natural que as pessoas usam para poderem validar o seu certo e não o errado. O seu não estar errado e sim o seu estar certo e assim por diante. Tudo isso presente nessa realidade de inteligência artificial e que coloca tudo isso para nós, para que constantemente nós possamos nos fechar, nos encarcerar mais e mais nesse ponto de vista de que somos limitados, de que somos humanos, de que somos aqueles que devem constantemente lutar para sempre estarmos certos e nunca estarmos errados, com toda a validação que isso carrega nessa realidade. Quando você de verdade percebe que tudo isso não tem significância, que certo, errado, bom e mal pode ser apenas um interessante ponto de vista que muda a cada instante, os julgamentos perdem força, os julgamentos perdem valor e de verdade você entra num espaço de receber infinito e de estar pleno, presente e consciente, já que consciência inclui tudo e nada julga. Ou seja, na medida que você solta, que você escolhe soltar todos os julgamentos de você, aqueles que você tem dos outros e aqueles que você torna tão valiosos que vêm dos outros para você, aí você torna a estar presente, consciente, engajando com a tua vida enormemente para criar sempre mágicas e mais mágicas. Mágicas e mais mágicas. E se todas as pessoas nesse mundo, ou se a maior parte das pessoas nesse mundo, pudessem de verdade estarem muito mais interessadas pelo que outras pessoas têm a dizer, pelo que outras pessoas pensam, pelo que outras pessoas têm a contribuir, do que apenas e tão somente olhar para o próprio umbigo. Como seria um mundo assim? Seria mais leve? Ou não? Seria mais divertido? Seria um mundo de mais consciência? Quando de verdade você percebe que se todos estiverem interessados pelos pontos de vista
por aquilo que os outros têm a acrescentar, pelo que outras pessoas têm a contribuir. De verdade, se todos estiverem assim, todos ganham, todos expandem. Já que todos serão ouvidos nos seus pontos de vista, todos serão recebidos e ninguém será excluído. Não desejo te ouvir, pouco me importa o que você tem a dizer. O que importa sou eu mesmo. Eu mesma. Eu me manter no interessante de mim. E não no interessado de você. De verdade, nessa realidade, eu nem me interesso pelo que qualquer pessoa de verdade pense ou diga. É isso que essa realidade nos traz. Olá, Norma! Oi, Cleia! Bem-vindas! Bem-vindas aqui. Boa noite. O que queria mais? O que queria mais? Como podemos mudar tudo isso para um mundo no qual podemos de verdade sermos muito mais interessados do que interessantes? Oi, Dan! Bem-vindo aqui, seja bem-vindo! O Dan, eu, a Leteia e Franci estaremos juntos, estávamos numa live há pouco, falando a respeito dessa nossa criação, agora no mês de agosto, dos esquisitos. Nós 4, os esquisitos, cada um no seu dia, cada um em uma semana desse mês de agosto, para falar a respeito de um tema. Entidades, corpos, negócios e dinheiro e magnetismo. Então, se isso tudo pode ser contribuição para você, com pontos de vista e com tudo o que podemos trazer de contribuição para vocês, como esquisitos que cada um de nós 4 é, venha conosco. Começamos a semana que vem, segunda-feira, com a Leteia. Depois teremos mais uma live, mais um Zoom, perdão, na outra semana. Depois mais um e mais um e mais um. Primeiro começamos com a Leteia, com entidades. Depois vamos para a live com Franci sobre corpos. Depois comigo sobre negócios. E super rica esse Zoom, essa live com o Dan sobre dinheiro e magnetismo. Então, o que se requer para que vocês possam estar conosco dias 10, 17, 25 e 31 de agosto? Se inscrevam, será online via Zoom. Eu que estou fazendo live, estou com live na cabeça. Não serão lives, serão Zooms de 2 horas cada um de duração. Então, escolham que contribuição tudo isso pode ser para a vida de vocês, para vocês exercitarem o estarem interessados nos pontos de vista de outros, no caso de nós 4 esquisitos, e não apenas estarem pelo ponto de vista de serem interessantes. O que tudo isso pode trazer para a realidade de vocês e criar? Perguntem e venham conosco. São 4 potências, 4 potentes esquisitos para trazer todo o saber e toda a contribuição por esse reino de nós para todos vocês. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, possibilidades vocês e seus corpos podem ser para estarem nesse espaço, de estarem interessados muito mais pelos pontos de vista dos outros, do que se colocarem no ponto de vista
de serem interessantes vocês estão escolhendo. Tudo que não permita isso, vezes Deus ilhões, vamos destruir e descriar. Quanto a gente pode se desfazer de todos esses julgamentos, de todos esses pontos de vista fixos, que todo esse julgamento presente nessa realidade, nós escolhemos por tornar tão significante para mostrarmos que somos tão iguais quanto os outros, validando dessa forma cada vez mais esses julgamentos, sem que de verdade você perceba que o aprisionado, o encarcerado nesse momento é você. Pela validação que você dá a esses julgamentos, mesmo que positivos, Dr. Derrier traz para nós essa conscientização. Muito mais complexo lidarmos com os julgamentos positivos ou os chamados elogios do que com aqueles julgamentos que são os negativos ou os chamados críticas. Claro, os julgamentos positivos como você é interessante, mexe com o seu self, mexe com o seu ego, faz com que você estufe, infle como um pavão. Olá, Lilian! Sejam bem-vindos todos vocês. Boa noite. Quando você infla como um pavão, você já está tornando vital, valioso e real aquele julgamento e tornando ele maior do que você. Você se torna menor e torna aquele ponto de vista que é uma mentira maior do que você mesmo. Então, em todos os outros momentos nos quais você perceber esse ponto de vista novamente, de desejar se colocar muito mais interessante do que interessado, pare por um momento, faça perguntas, reconheça o que cada um pode criar na tua vida. E então escolha. Escolha pelo que mais pode criar para você. Lembrem, não existe certo nem errado, nem bom nem mal. Existe o que vai criar mais para você. Por isso, façam perguntas. Quando você vai para aquilo que cria mais para você, é o que vai criar para todos nós. Se em algum ponto de vista, se em algum momento você perceber que de verdade o que mais vai criar é você ser o interessante e validar esse interessante de você, ok. Se não, se você perceber que de verdade você se colocar como interessado pelos pontos de vista de outras pessoas, que outras pessoas possuem, vai criar mais, escolha por isso. Que contribuição de verdade isso pode ser para todo o planeta, pelo reino de nós? Quantas pessoas desejam, verdade, serem ouvidas, não no sentido das suas historinhas, mas serem ouvidas nos pontos de vista que elas possuem? Quando de verdade, quando o outro está no ponto de vista de ser interessante, muito pouco espaço sobra para que o outro possa colocar quais são os seus pontos de vista. Percebem? Quando nós estamos naquele ponto de estarmos apenas como interessantes, para validar tudo isso, desejamos falar cada vez mais, para dar cada vez mais energia para esse julgamento e ele se tornar cada vez mais real. Quando é uma mentira. Quando isso apenas te encarcera. Quando de verdade você muda a chavinha e você vai para estar interessado, para ser interessado pelo mundo do outro, pelos pontos de vista do mundo do outro, e não é num sentido de você ter curiosidade. Curiosidade sempre é algo que carrega um julgamento de certo, errado, bom e mal. Mas apenas
por aquela questão genuína de você, de verdade, desejar ouvir o que o outro tem a dizer. Como é que essa pessoa pensa? Qual é o seu interessante ponto de vista? Né? Qual é o interessante ponto de vista dessa outra pessoa? Afinal de contas, nós vivemos num coletivo. Nós vivemos por um reino de nós e não por um mundo onde estamos simplesmente sozinhos. Verdade? Isso é um reino de mim. Isso é você simplesmente desejar validar apenas o quanto interessante você é. Agora, se você se coloca como interessado, todos vão olhar para você. Nossa, como você é um ser lindo. Você é lindo, você é linda. Pela disposição que você tem de estar interessado genuinamente. Pessoal, por gentileza, que horas temos? Para que a live não feche instantaneamente. Por gentileza, se alguém puder colocar o horário aqui que temos aí. A última vez que eu perguntei sobre isso eram 8h20. Não tenho clareza de quanto tempo se passou. Então, se alguém puder colocar que horas temos aqui, nesse minuto, nesses 10 segundos. Gratidão, Cris. 8h20, temos mais uns 20 minutinhos. Gratidão, Ale. Gratidão. Mais uns 20 minutinhos, então, para trabalharmos esses conceitos, para falarmos sobre esses conceitos e sobre tudo o que de verdade vocês podem criar com cada um deles. Gratidão, Sil. Saudades de vocês. Nos vemos agora somente online, né? Com toda essa questão de isolamento e tudo mais. Como pode melhorar? Mas sempre me lembro de cada um de vocês que sempre está presente em todas as criações, em todas as lives, as classes, lá no grupo, com muito carinho sempre. Pessoal, vamos criar um mundo diferente a partir desse novo olhar, de estarmos interessados pelo mundo do outro. Perfeito, Sil. Novo mundo, novos hábitos. Como seria aproveitarmos a deixa de, literalmente, o nosso mundo estar mudando, estar mutando para melhor? Como seria aproveitarmos isso tudo para também olharmos para aquilo que pode criar mais para a nossa realidade? O que vai criar mais para a sua realidade? Verdade? E se eu passar a ser muito mais alguém interessado do que alguém interessante? Gary Douglas traz para nós essa conscientização. Sim. É isso mesmo, Ale. Verdade, verdade. É um local onde as pessoas criam o interesse um pelos outros, né? Onde cada um pode exercitar o ser interessado pelo que o outro passa, pelo que o outro requer de contribuição, pelo que o outro está criando. Isso é um reino de nós. E quanto mais podemos criar a partir de tudo isso? Muito, muito. Essa é a clareza e a conscientização que Gary Douglas traz para nós. Essa diferença de conceitos entre você funcionar pelo estar ou ser interessante, ou ser ou estar interessado nessa realidade na qual nós escolhemos viver. Eu diria que quando nós nos colocamos no ponto de vista de estarmos interessados, é algo que vai muito além dessa realidade.
Porque se tudo é energia e a energia transforma a matéria, e todos nós também somos seres infinitos, conectados, interligados, gigantes, complexos, o que mais estarmos interessados uns pelos outros, pelos pontos de vista uns dos outros, pode de verdade criar aqui e agora? Quanto? Quantas vezes você já recebeu esse presente de pessoas de verdade, genuinamente estarem em contato com você para se interessarem por quem você é? Pelo que você pode contribuir, pelo que você pode criar, a sua maneira, que é essa maneira única que só você pode fazer. Isso é incrível. Nós estamos com a semana, semana é outra criação. Nós estamos com a jornada de sessões de maestro. Essa jornada de sessões de maestro, ela traz para nós 4 sessões de 30 minutos para aqueles que desejam reconhecer o espaço e a potência que de verdade o ser de cada um de vocês é. E está sendo de verdade incrível. As mágicas que estão sendo criadas, os milagres, as criações que estão sendo criadas a partir do espaço de todos os que escolheram receber essas sessões de maestro na jornada, está de verdade sendo incrível. E todos podem participar. Não se requer que você tenha qualquer classe de Access. Basta que você escolha, que você esteja na disposição de receber, aberto, sem nenhum ponto de vista, sem nenhuma projeção ou expectativa, apenas receber. Que contribuição que essas 4 sessões de maestro de Access Consciousness podem criar para a tua realidade. Nós estamos com inscrições abertas, Sil. Estamos com inscrições abertas ainda. Eu havia colocado até final de julho, mas como pode melhorar? Pela demanda, pela procura das pessoas, nós estendemos. Então, as inscrições continuam abertas para a jornada de sessões de maestro. Se você perceber que pode criar mais para a tua realidade, se inscreva, venha conosco. Essa jornada é individual. É para cada um de vocês poder ser, saber, perceber e receber de verdade todo o espaço que vocês são e o que mais é possível a partir dele. Não se requer que vocês efetuem o pagamento de forma à vista. Vocês podem de verdade parcelar por cartão. Em muitas vezes, incluso taxas do cartão de vocês, mas isso fica um valor tão irrisório, de qualquer forma, perto de tudo o que essas sessões podem trazer. E muitos aqui que estão aqui já receberam sessões de maestro, sabem o que isso pode criar, sabem o que isso de verdade pode trazer de contribuição. Então, apenas escolham o que pode criar mais. E voltando ao nosso tema, o que se requer para que, a partir desses 10 segundos adiante, esquecendo tudo o que foi desse instante para trás, olhando só para daqui para diante, o que se requer para que possamos de verdade sermos muito mais interessados do que interessantes. Sim, é verdade, é verdade. Silvana recebeu mais de uma sessão de maestro nas nossas trocas às terças-feiras aqui em Campinas. Trocas essas, as terças que estão temporariamente suspensas, para que não haja aglomeração. Mas espero de verdade, com toda a alegria, que tudo isso possa voltar
o mais rápido possível para que a gente possa se reencontrar. Um beijinho na Rafa, Sil. E poder nos encontrar e criarmos juntos e trocarmos experiências e processos e barras e maestro e tudo mais o que Axis dispõe de ferramentas para nós com tanta facilidade, alegria e glória. É isso aí. Pessoal, semana que vem temos curso de barras de Axis em Campinas no sábado, dia 15. Então, se você deseja fazer classe de barras pela primeira vez, ou se você deseja repetir sua segunda ou terceira classe, venha! As turmas estão reduzidas para não gerar aglomeração, para que tudo aconteça com facilidade, alegria e glória dentro desse momento atual. Então, escolham. Se expandiu a questão da jornada, essa criação da jornada, venham também. E de 20 a 23 teremos um próximo Fundamento de Access Consciousness, 4 dias online via Zoom desse curso incrível, que é o primeiro dessas classes avançadas de Access. Escolham pelo curso do Fundamento e simplesmente percebam tudo o que vocês podem criar. Em primeiro lugar, de expansão para a sua própria vida e de contribuição que vocês podem ser pelo reino de nós, para todas as outras pessoas e para o planeta. Muita gratidão a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Um beijo para todas vocês que eu conheço, que eu estou com saudades já. Gratidão por quem eu não conheço, que esteve aqui, que está aqui até agora. Essa live ficará gravada no meu canal, no YouTube, Roberta De Angelis Access CF. Se inscrevam lá se vocês ainda não se inscreveram. Se inscrevam, sejam essa contribuição para esse ser que vos fala. E segunda-feira temos a nossa costumeira live de segunda pelo Face. E quinta-feira de novo por aqui. Sempre o mesmo tema por semana. O mesmo tema de segunda na quinta-feira também. Sejam todos bem-vindos. Gratidão, uma ótima noite para todos vocês e vamos nos falando por todos os canais aí disponíveis. Uma ótima noite. Um beijo.